O Júlio Peixoto é um irmão de uma família de 10 irmãos, irmão do meio. Então, irmão do meio, né, tem que aprender a trabalhar com adversidades. Não apanhar do maior e não bater no menor. O Júlio é um sonhador. Eu utilizo muito aquela frase: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu tenho duas opções. Uma é ficar reclamando da vida, ficar reclamando do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, de ser empreendedor, trabalhar por conta. Para ter uma ideia, eu tive 11 meses de carteira assinada na minha vida, só. Foi quando eu trabalhei em Campinas, no Banco Real, quando eu estudava na PUC e fazia economia. Depois acabei vindo embora por outras questões, não terminei o curso, mas foram meus 11 meses de carteira. Do resto, toda a minha vida foi pautada em negócio próprio, em empreendimentos. Talvez inspirado no meu pai. Meu pai sempre foi um empreendedor, né? Meu pai era um guerreiro. Meu pai, Antônio Peixoto, era consultor, né? Veio para cá quando eu tinha 4 anos. Nós viemos de Miguelópolis, ali próximo de Barretos. No início ele comprou um bar lá no bairro do Guarani. Teve um bar lá por um período e meus irmãos trabalhavam com ele. Naquela época ia de bicicleta, não era brincadeira não. E meu pai ficava lá a semana toda, vinha de final de semana. E depois meu pai já teve muito empreendimento, muita coisa. Meu pai era um pedreiro, começou a trabalhar em construção, pedreiro, começou a contratar pessoas, construir, depois montou uma construtora Peixoto, e ele criou os filhos todos com bastante trabalho, bastante ensinamento, né? E então, quando eu estava estudando em Campinas, fazendo economia, a minha namorada então, que era a Lili, minha primeira esposa, minha amiga até hoje, ela ficou grávida, né? E aí então eu disse a ela: não, vamos construir uma família, né? E vim para cá então. Aí quando cheguei em Oswaldo Cruz, meu pai mexendo com construção, meu pai até então me ajudava muito, o Carlinhos, meu irmão, meus irmãos mais velhos, né? Bancavam meus estudos quando eu estudei fora, até eu arrumar esse primeiro emprego. Então, eu sou muito grato a todos eles, que irmão mais velho é como pai também, né? Eles ajudam a criar, minhas irmãs também, né? E aí eu vim para cá. E meu pai tinha tido uns momentos muito difíceis, porque ele tinha muitos funcionários na época. Ele chegou a ter 80, 90 funcionários na construtora, e ele estava fazendo umas obras grandes, né? Estava fazendo todos aqueles barracões ali no Forte, fazendo obras assim, na usina, e pegou uma época muito difícil, de muita chuva. Oswaldo Cruz naquela época acho que choveu 4 meses seguidos e era tudo obra em campo aberto, né? Então 50, 60 pessoas paradas, você imagina, você tem que pagar todo esse pessoal e tudo. Então, meu pai contraiu dívidas e a gente então era uma família de 10 irmãos e todo mundo trabalhava junto. E aí então eu comecei junto com o Tarciso, o Jairo, os irmãos, montar a casa do consultor. Começamos vendendo areia e pedra, material básico. Lá embaixo meu pai tinha aquela chacrinha, que a gente chamava de chacrinha, né? Não tinha nem aquele barracão, não tinha nada, era realmente um descampado lá. E tinha uma fabriquinha de bloco. Meu pai fazia bloco, esses blocos de cimento e tal. Então eu comecei a fazer bloco, laje, depois guia e sarjeta, pré-moldado e tal. Vender para as prefeituras, vender material de construção, e aí começamos a construir o barracão na frente, e a casa do consultor foi crescendo, foi melhorando, e aí depois
de alguns anos, né? Aí nasceu o Gustavo, meu filho, e depois veio o Rafael, e a gente foi melhorando um pouco de vida, mas ainda era difícil. Para ter uma ideia, quando eu casei e quando eu montei a casa do consultor, meus primeiros anos, quando meus filhos tinham 2, 3, né? Depois veio o Rafael, o Gustavo já tinha 4, 5 anos, eu não tinha nem carro para andar, eu andava com o caminhão um caminhão basculante que eu tinha lá, eu andava com o caminhão da casa do consultor. Então à noite o pessoal estava passeando de carro, eu estava passeando de caminhão, eu não tinha carro, né? Embora meu pai tinha lá os carros da consultora, tinha Kombi, tinha o Jeep, né? Naquela época meu pai tinha alguns Jeeps, mas a gente passou época difícil que acabou vendendo, ou então usava nas obras e era muito sujo e tudo, mas enfim, E aí a gente percebeu que precisava de mais algumas atividades também, que só aquilo. Então o Carlos montou o escritório de engenharia, começou a fazer projetos de engenharia, já estava formado, além da consultora. E numa infelicidade também, o Jair, que era o Jair do Bradesco, que era um grande amigo meu, tinha montado uma imobiliária. E o Jair era cunhado do Fernando, meu irmão. A esposa do Fernando e a esposa do Jair são irmãs. E o Jair faleceu num acidente de carro. E aí a esposa do Jair falou: o que eu vou fazer com essa imobiliária? Era a Alphaville. Começamos a pensar o seguinte: nós precisamos ter mais empreendimentos, que a consultora não vai suportar tudo isso. Aí eu disse ao Fernando e tal: vamos, e para os meus irmãos, vamos comprar essa imobiliária. Compramos a imobiliária e passamos o nome para a mediadora, né, para fazer a intermediação entre as pessoas. Então aí comecei com imobiliária. Depois que nós conseguimos sair daquela situação de dívidas, de coisa, que nós pegamos obras muito boas, na época na Dacal, né, com o Tinho Ottaviani, que deu muito serviço para a gente, nos ajudou muito mesmo, porque sabia que a gente, graças a Deus, tinha competência para fazer o serviço lá, e ele precisava na Entre Safra fazer muito serviço, e depois não ficou só na Entre Safra, acabamos ficando quase 2 anos fazendo obra na usina, então nos ajudou muito, né? E os amigos do meu pai também, que meu pai, na época, as principais casas na cidade, meu pai que construiu. Então a gente foi entender o seguinte: olha, nós precisamos separar, porque todo mundo era dono de tudo, você imagina, 8 irmãos, todo mundo dono da casa do consultor, todo mundo dono da imobiliária, todo mundo dono do escritório de engenharia, todo mundo o dinheiro era assim, entrava aqui e tudo era uma loucura, né? Então a gente começou a pensar em separar a sociedade. Nesse meio termo eu tive sociedades com amigos em outras empresas, né? Eu já cheguei a ter uma tapeçaria junto com o Juraci Caetano há muitos anos atrás. Depois eu tive a Compacta, montamos a Compacta com 10 empresários, os amigos da gente aí da cidade, né? Fui convidado na época para fazer parte da associação comercial, quando a associação era em cima da farmácia Santana ainda, né? Na época que o Silvinho estava lá de presidente, e aí me convidaram para eu fazer parte lá, e eu fui fazer parte e acabei participando da diretoria, onde estou até hoje. Fui presidente lá por 3 vezes, né, 6 anos. Inclusive nos 4 anos consecutivos foi a época que nós construímos a sede própria, que hoje é lá. Então eu e a minha diretoria na época, juntamente, lógico, com todos os associados que colaboraram com campanha de cimento, a gente saía na rua pedindo cimento. Eu lembro até hoje que a cada 20 sacos de cimento que a gente conseguia, a gente levava para a prefeitura, e na época o Pigossi era prefeito, e cada 20 sacos de cimento a prefeitura fazia 1000 blocos e trazia para a gente os 1000 blocos, eles ajudaram com mão de obra. Então a gente saía no comércio pedindo cimento, depois quando chegou a época da pintura saía pedindo lata de tinta, chegou a época da fiação, saía pedindo rolo de fio. Os comerciantes não podiam ver a comitiva da associação entrando, que já falava: meu Deus, lá vem pedir de novo, né? Eu já fui por muitos anos do Rotary, já fui da mesa da Santa Casa, do Clube das Bandeiras, fui presidente da AJA, né, da Associação do Jovem Aprendiz, da Loja Maçônica, sou o irmão da Loja Maçônica. Então, assim, além da minha vida empresarial, eu sempre que pude, eu procurei colaborar também com as entidades, dando um pouco
eu sou muito grato a Deus por tudo que eu recebi. Hoje eu sou casado de novo com a Alessandra, que é uma pessoa que eu adoro, né? Eu costumo dizer que ela é iluminada, que ela tem, assim, uma capacidade muito grande de se colocar no lugar dos outros, sabe? Tem muitas passagens na vida dela que me marcaram. Uma delas é um dia que ela viu uma mulher do papelão, que a gente estava fazendo caminhada, e ela sempre passava e ela dizia que admirava aquela mulher. Por aquela idade, ela catar papelão na rua. E um dia ela parou e começou a conversar com aquela mulher, dizendo o tanto que ela admirava aquela mulher, né? Que era um orgulho uma mulher naquela idade tá fazendo aquilo. E eu lembro até um dia, aquele tempo eu dava em Pretec, eu também fui convidada a trabalhar pelo Sebrae, né? O Sebrae me chamou, na época eu estava na associação, tudo para eu ser um facilitador. E eu trabalhei por 10 anos dando curso do Empretec. Eu me lembro uma vez que eu estava fora, eu viajei quase o Brasil todo, quando eu cheguei eu vi lá, em cima da mesa de casa lá, um ticket de uma lista de compras do supermercado, tinha lá panetone. O que você vai fazer com tanto panetone? Eu comprei para minhas amigas. Como é que amigas? Eu comprei para aquela mulher do papelão, comprei para não sei quem, comprei para outra mulherzinha, a tiazinha lá. Só pessoas simples, humildes. E o dia que ela parou para conversar com a mulher do papelão, elogiando, a mulher começou a chorar. Eu também, que eu tô chorando, cara. Porque ela falou assim, eu sou invisível, ninguém me vê. Todo mundo passa em cima da gente. Nunca ninguém falou isso para mim. Então assim, é dela. É natural. Enxerga as pessoas, vê, se coloca no lugar. Então, estou casado com ela, tenho o Matheus, que é meu filho hoje, que é maravilhoso, né? Tenho 2 netas, coisa mais linda, né? A Luísa do Rafa e a Alice do Gu, que veio agora. Então assim, eu sou muito grato a Deus. Eu utilizo muito aquela frase, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu tenho 2 opções, uma é ficar reclamando da vida, ficar reclamando do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Tem um ditado que fala, quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Na administração de empresa, isso não pode ser assim, né? Eu sou responsável pelos meus sucessos e pelos meus fracassos. Não adianta eu colocar a culpa em terceiros. Se foi a crise, se foi a pandemia, se foi... o que eu fiz ou deixei de fazer para que aquela situação, daquele determinado momento que eu tivesse ou não controle, numa epidemia a gente não tem controle, eles pedem para fechar o nosso estabelecimento, mas vejo que quando fecharam o estabelecimento, nós já vínhamos nos preparando para ser uma empresa virtual. A mediadora não teve quase nenhum impacto, porque os nossos imóveis estão no site, nós criamos o delivery de entrega de chaves, os nossos aluguéis eram pagos por boletos, as nossas negociações, nós tínhamos todos os nossos contatos, então todos os nossos locatários comerciais ou mesmo residenciais que queriam um desconto porque estavam numa situação difícil, tinham contato conosco o tempo todo via virtual, nós atendíamos, conversávamos com os proprietários, negociávamos, fazíamos sem abrir a porta. Eu trabalhei 10 anos num programa chamado Empretec, né? Eu ministrei este programa e ele é muito razão. Ele foi tirado de comportamentos de empreendedores que começaram do nada e construíram uma média, uma grande empresa. O que é que aqueles empreendedores tinham de comportamentos que faziam com que eles tomavam determinadas atitudes diante de diversidade, diante de oportunidades, diante de bons momentos, diante de crise, estratégias de crescimento e por aí vai, né? Na área administrativa. E eu também nunca parei de estudar. Talvez alguns momentos, né, quando eu fiz administração, depois eu fiz pós-graduação, depois eu fiz trabalhei com o Sebrae um tempão, depois fiz cursos, agora estou fazendo um MBA. Veja você, a crise ela traz dificuldades, mas ela traz oportunidades. Quando é que eu poderia estudar, por exemplo, no FGV, dentro da minha casa,
2, 3 vezes por semana de short, de bermuda, sentado, interagindo com 50 pessoas do mundo, porque lá tem aluno é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, outro mora em Bogotá, um no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Brasília. Olha a troca de experiência. Se eu fosse estudar, eu teria no mínimo que ir para Presidente Prudente toda semana, com risco de viagem, né? Então, assim, estou estudando de novo, estou fazendo um MBA em gestão estratégica, né, de negócios. Assistam menos televisão. Ou se assistirem, assistam aquilo que traz conteúdo. Assistir menos televisão e acreditar, né? Nós somos responsáveis, nós dependemos de Oswaldo Cruz, lógico, todos nós fazemos parte de um ecossistema, mas e participem das entidades também, venham colaborar, venham ajudar, sabe? Se tiver que ajudar, ajude as nossas entidades locais, ajude, trabalhem, se unam em grupos, se não na associação comercial, venham para a associação ou em outras, venham para o Multiplica. O Multiplica é aberto, são voluntários, venham lá, venham participar. Nós precisamos evoluir. O empresário precisa entender que na empresa é mais ou menos como a gente está trabalhando na vida real, 2 passos para frente, 1 para trás, mas sempre evoluir. E entender que o cliente é a razão de existir de todo o nosso. Por que a gente faz esse planejamento, faz isso, faz aquilo? Para atender o cliente. É o cliente que paga nossas contas. Se nós não o atendermos bem, posso ter a melhor formação, MBA, BBB, não vai adiantar nada, né? Porque às vezes eu não tenho produto A, B ou C na minha loja, mas eu tenho um atendimento fantástico que as pessoas gostam de ir lá e acabam comprando lá porque se sentem bem. Se eu puder dar algum recado final, é assim, faça aquilo que gosta, né? Porque a vida passa muito rápido. Eu percebi, eu me sinto com, sei lá, 30 anos de idade. Eu sempre fui esportista, gosto muito, né? Pedalo, corro, mas quando eu peguei aquele cartão de idoso, eu falei, puxa vida, já estou com 60 anos, né? Então a vida resume-se em, sei lá, 3 terços, né? Eu já estou no último terço. Então eu tenho lá, sei lá, mais 20, se Deus quiser, né? Me der, mas, então assim, passa muito rápido a vida. Se você tiver que fazer, faça, acredite e bola para frente, que a vida passa rápido. Se tiver que mudar, mude. Se tiver que encerrar, eu nunca tive medo de fechar um negócio e começar outro, né? Então faça isso.